Alô, alô! Finalmente a nossa última aula de matemática, ainda só com áudio, para ficar mais emocionante. Então, nós vamos fazer o momento de revisar da página 195 até a página 200. Então, lá nos primeiros exercícios, fala o seguinte: resolva o problema a seguir. Então, o que nós temos que fazer primeiro? Fazer a leitura e a interpretação do que cada exercício está pedindo. Só olhando os números você não vai conseguir resolver, né? Chutar aqui, como que a gente faria? Então, tem que ler. Então, tá falando lá no exercício, ó. Uma das guitarras de Luquinha tem 6 cordas. Quantas cordas há em 4 guitarras? Você vai resolver essa conta para mim através da multiplicação. Então, 6 cordas vezes 4 guitarras. Quantas cordas dará aqui? Então, faz a conta de multiplicação e o resultado. E lembra que um problema, ele sempre tem que ter uma resposta ao final. A mesma coisa a gente vai fazer no exercício da letra B. O que muda é o personagem e o que ele está fazendo, mas vai resolver também por multiplicação. Lá no exercício número 2, ele está pedindo para você escrever as multiplicações dos elementos que estão aqui abaixo. Então, para essa atividade, você vai ter que lembrar do que nós fizemos em aula. Tem que lembrar o que são as fileiras e tem que lembrar o que são colunas. Não importa que essas bolinhas estejam coloridas diferentes. A nossa atenção tem que ser fileiras, colunas. Como que eu penso essa multiplicação? Primeiro eu verifico quantas fileiras tem. Ah, tem 3. Ótimo, a gente põe o 3 aqui e o sinal de vezes. Aí a gente descobre quantas colunas tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, vai ser 3 vezes o 7. E o resultado, aí sim, se você não souber, você pode contar todas elas aqui e colocar. A mesma coisa a gente vai fazer para os picolés e para as estrelas. Então, tem que saber o que são fileiras, depois as colunas. Fileiras, depois as colunas. Lá no exercício número 3, é só completar. Ele deu a multiplicação, você precisa colocar o resultado. Ai, professor, eu não lembro como é que eu faço essa multiplicação. Lembra que multiplicar é equivalente a somar. Então, aqui, ó, 2 vezes o 5, quer dizer que ele está fazendo 5 mais 5. E assim a gente vai preenchendo todos os exercícios que tem aqui. Lá na próxima página, do exercício número 4, ele pede para você pintar e escrever o nome das figuras planas. Então, você tem aqui um triângulo, um quadrado e um retângulo. Então, o que você faz? Pega o seu lápis de cor, pinta essas figuras aí de cima bem bonito para mim. E aqui embaixo você escreve o nome de cada uma das figuras. Triângulo, retângulo, quadrado. O que você precisa se atentar aqui nessa tabelinha de cima? Ele está contando para você quantos lados tem cada uma das figuras planas. E assim como também os números de vértices. Ah, o que são os vértices? São os pontinhos que ligam a junção de cada figura. Por que isso é importante? Porque nós vamos utilizar nos próximos exercícios. Então, lá no exercício número 5, ele pede: desenhe os quadradinhos na malha de acordo com as multiplicações pedidas. Escreva o resultado dentro da figura. Então, aqui embaixo, ó, tem algumas multiplicações que estão sem o resultado. Então, você precisa resolvê-las primeiro para depois conseguir desenhar aqui em cima. Então, como é que a gente faz? 6 vezes o 3 é 18, certo? Então, a gente tem que contar 18 quadradinhos aqui na malha e tracejar formando uma figura. O meu não está exatamente, mas o seu tem que seguir essa ideia, ter 18 quadradinhos dentro dele e depois escrever o resultado da operação aqui. Aí, vai fazer a mesma coisa para o 5 vezes o 3, para o 7 vezes o 3. Então, tem que ter o espaço aqui. Vai caber todas certinhas, pode ficar tranquilo. Exercício número 6. Ele quer saber qual das figuras abaixo não tem 4 lados. Então, tem que prestar atenção no não. Não. Você vai pintar com as cores diferentes.
Então, você identifica quais são as figuras que não possuem 4 lados e pinta de cores diferentes. No exercício número 7, fala que a Nina comprou 3 frios para fazer 3 colares. Cada colar leva 8 contas coloridas. Então, são colares e contas são como se fossem pedrinhas coloridas. Então, ele quer saber qual das operações abaixo indica para a gente o número de contas que a Nina vai fazer. Ela vai fazer uma conta de mais, uma conta de menos, uma multiplicação. Então, você vai resolver a continha aqui como se fosse interpretando o problema normalmente e depois só assinala a resposta correta. Não adianta só assinalar, eu quero a conta aqui do lado com o resultado. Lá no exercício número 8 também é um probleminha, ó, relacionado da Nina. Ó. Ela quer fazer um colar para a Beca agora e outro para a Duda. Ela usará 2 fios e 10 contas para o colar. Então, imagine um fio onde ela vai colocar 10 pedrinhas. Um fio com 10 pedrinhas para a Beca, outro fio com 10 pedrinhas para a Duda. Quantos fios e quantas contas ela vai precisar comprar? Se ela quer para 2 meninas, aí tem as alternativas aqui embaixo para você assinar. Exercício número 9. Pinte as figuras iguais da mesma cor. Então, enxerguei lá um retângulo, outro retângulo, pinta os 2 de amarelo. Um triângulo e o outro triângulo, os 2 de laranja. Então, identificou as figuras que são iguais, pinta da mesma cor. Exercício número 10. É para cobrir o piso do prédio da escola com a figura geométrica pedida. Então, tem a figura geométrica aqui do lado. Ó. Vai ficar aquele parecido com o mosaico que a gente usa, né? Azul, branco, riscadinho, azul, branco, riscadinho. Tem uma sequência. Então, ele quer aqui na letra A, ó, pinte os triângulos da cor que você quiser. Então, essas figuras aqui, elas são formatos de triângulo. Você pode escolher a cor que você quer e pintar. E aí, na letra B, ele pergunta, quais foram as formas colocadas no pátio? Então, essas formas que ele está perguntando aí é a respeito das figuras planas. Observa aqui o desenho ao lado e responde para mim. São 2 formas que ele utilizou. Então, tem que ter 2 nomes ali na letra B. E na letra C, ele quer saber quantos quadrados seriam necessários para cobrir todo o piso. Então, aqui ele já te dá um spoiler da resposta da letra B, né? Você já sabe que tem alguns que são quadrados, só falta identificar qual é a outra figura. E aí, você precisa me dizer, se fosse substituir essa outra figura por quadrados, quantos seriam necessários? E aí, você marca a alternativa aqui para mim. Outra coisa, quando você for contar os quadrados, presta atenção que não é só os que estão faltando, ele quer saber ao todo. Então, é essa figura inteirinha. E aí, na letra D, qual é a operação que você faria para descobrir esse valor? Ou seja, qual a multiplicação que a gente pode fazer para achar o resultado? Como que a gente percebe isso? Lembrando de novo, fileiras vezes a quantidade de colunas. E lá, no penúltimo exercício, ele fala para você observar as figuras e fazer o que se pede. Então, as meninas estão conversando e aí uma delas fala assim, que nesses quadradinhos faltam aqui na figura abaixo. A outra fala assim, eu acho que na primeira figura faltam 30. Então, aqui ela imagina que faltam 30. Já a outra fala que aqui teriam mais de 30. E você? Quantos quadradinhos vocês acham que faltam? Tanto na primeira figura como na segunda. Aqui embaixo tem um espacinho para você colocar o resultado. Como que a gente pode fazer isso? Completando a figura. Então, nos espacinhos que está faltando aí, você pode pegar uma régua e completando. Depois que você terminar de completar todos os espacinhos, você conta quantos quadradinhos foram acrescentados. Só que você tem que ter atenção na hora de desenhar para não fazer caminhos errados, tá ok? E lá na letra B, ele pergunta como você pensou para responder, que estratégia você fez. Então, você traça a sua estratégia aqui em cima e me responde aqui embaixo como você... E a nossa última atividade é para fazer o cálculo com desenho. Então, você vai desenhar aqui para mim. Na letra A, ele fala 4 vasos
com 5 flores em cada um. Então, você vai fazer 1 vaso, 2 vasos, 3 vasos, 4 vasos. 5 florzinhas, 5 florzinhas, 5 florzinhas, 5 florzinhas. E aí, ele quer saber quantas flores há no final. E no exercício da letra B também é bem semelhante. O que ele muda é uma inversãozinha que ele faz, tá ok? Então, fica não errar. E por fim, a gente chega ao relembrando, que são os tópicos do que a gente estudou no capítulo, que ele pede para você preencher os espacinhos abaixo do nosso tema de multiplicação. Então, lembra que aqui nessa página sempre tem as palavrinhas para a gente completar, você só precisa ir encaixando cada uma no seu devido lugar, tá ok? Então, fica atento, enquadra bem a foto para que eu possa enxergar. Um beijo e até a próxima!